Olá, estudante do Pré-VUP. Venho aqui com mais uma aula para vocês, tá? Lembrando que foi uma série, né, sobre probabilidade. Já falamos sobre as medidas de tendência central. E nesse vídeo a gente vai falar das medidas de dispersão, que, nomeadamente, vão ser os desvios e a variância, ok? Durante a explicação da aula eu vou remover a imagem para que a gente tenha uma tela mais limpa, tudo bem? Então, vamos começar discutindo essa ideia de dispersão e variância, tá bem? Então a gente vai começar a ver, pelas minha apresentação vocês já conhecem do vídeo passado. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo anterior antes desse, tá bom? Para que a gente possa trabalhar essas questões aqui, tudo bem? Então vejam só. Outra coisa, antes da gente começar, todo o conteúdo desse vídeo está baseado no livro aberto de matemática do INPA, tá? A referência bibliográfica vai ficar disponível no final do vídeo, vocês podem acessar, é gratuito, tá? E com consulta livre. Então, as medidas de dispersão. A gente pensa em dispersão, são as três principais medidas, que vão ser desvio médio, desvio padrão e a variância, tá? Então, novamente segue aquela mesma lógica, usada para tratamento de dados quantitativos, e eles vão indicar os afastamentos da média dos dados em relação à média. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles para que a gente possa fazer essa discussão. Vê só, desvio médio. Ele indica a distância de cada dado do conjunto à média, ok? Então, a gente vai ter o desvio médio como os somatórios de cada elemento, tá? De cada elemento que eu estou trabalhando. Deixa eu colocar aqui uma caneta azul para a gente trabalhar. Pronto. Esse aqui é cada elemento, tá certo? É cada elemento para o x barra. O x barra a gente sabe que é a média. A gente apresentou ele dessa forma anteriormente, tá? Então ele tem algumas propriedades. Propriedade 1. A soma de todos os desvios é zero, tá? Então como é que a gente iria somar todos os desvios e dar zero? Para contornar esse problema, a gente usa o módulo dessas distâncias, tá certo? Porque vocês sabem que o módulo vai ficar sempre positivo. Então, se eu tenho uma soma de vários números todos positivos, ela não vai dar zero, tá certo? E outro detalhe importante é que o desvio médio comporta-se como uma função modular. Então, na função modular, vocês sabem que ela faz um bico, né? Ela faz um bico basicamente assim, ó. Então, nessa variação aqui, ela é uma variação muito brusca, tá? Esse é o desvio médio. Então, ele vai indicar para a gente os graus de afastamento de cada dado para a média. Por exemplo, vamos analisar desse lado aqui. O desvio médio seria, por exemplo, desse elemento H, seria essa distância aqui, ó. Olha a média onde está. O desvio médio desse L estaria aqui, ó. É essa distância. O desvio médio do M, desse Hzão aqui, novamente, ó, seria esse espaço aqui. Então, ele indica o afastamento da média, ok? Então, pensando nisso, entra nessa história a variância. E qual é a intenção da variância? É o quadrado dos desvios. Então vocês imaginam que se eu estou pegando vários números e elevando ao quadrado, a tendência é o quê? Que esse valor final da soma seja grande, que esse número aumente muito. Então ele sai da escala normal, da escala padrão que está sendo trabalhada, tá? Então, ó, a fórmula é essa aqui.
É basicamente ó, o somatório, tá? Dos desvios, do quadrado dos desvios. Quando a variância for amostral, a gente divide por n-1, tá? Porque n-1 indica o grau de liberdade dos dados, considerando que, olha, se você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, com uma amostra, você está tirando de uma população. Então vai ter um erro ali amostral. Esse n-1 indica que você está tolerando o erro, tá? Você está aumentando essa margem. E se for populacional, divide por n, porque é a própria população, então vai ter erro zero, tá? Então, ó, percebe isso aqui? Então, as características, a primeira que a gente já tinha comentado é um aumento na escala, tá? Em comparação com o desvio médio, apresenta variação suave em torno da média, isso aqui é importante, e segue comportamento parabólico. Esse comportamento parabólico é justamente o que produz uma variação suave em torno da média. Vê a comparação dos dois. Esse aqui é o desvio médio de azul. E a variância é esse de vermelho. Então, vê só o comportamento aqui, ó. Considerando que a minha média está aqui. Então, a importância, ó, o desvio padrão é brusco, ele tem uma quebra brusca, e a variância é suave, essa mudança. Tá? Então, são as duas principais. O desvio médio ele não é tão utilizado. A gente vai utilizar outro, que é o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Ok? Então, você tira a raiz quadrada da variância, você encontra o desvio padrão. O desvio padrão é como se fosse a volta à escala normal. Então, lembra daquela história, né? Que o desvio médio tinha uma variação, ele tem, na verdade, né? Uma variação brusca em torno da média. A variância tem uma variação suave em torno da média. Só que tinha um problema na variância, era o aumento da escala. Então, quando eu tiro a raiz quadrada de um elemento, ó, imagina aqui eu tenho um elemento qualquer x. Quando eu elevo esse x ao quadrado, ele fica muito alto. Ele aumenta, né? Imagina que o meu x é 1. 1 não vai servir para o nosso exemplo aqui. Deixa eu colocar outro. Deixa eu colocar 2, certo? Eu tenho o meu x que é 2. Então, o meu x quadrado, vocês sabem que vai ser 4. Então, é como se aqui eu tivesse no meu desvio médio, como se aqui eu tivesse na minha variância. Veja que aumentou muito, dobrou. Nesse caso, dobrou. Então, o que é que eu faria no desvio padrão? A raiz quadrada da variância, do x quadrado. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu faço ele voltar para a escala original. É para isso que serve o desvio padrão, para a gente voltar para a escala original. E o comportamento dele vai ser de uma função, né, que vai ter esse comportamento inverso, a variância. Deixa eu apagar aqui para a gente voltar. Vê só. Quando eu faço isso aqui, então eu tenho um comportamento dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho a variância. E aqui eu tenho o desvio padrão. Vejam que o desvio padrão ele segue essa suavidade em torno da média, mas que a escala que era muito grande aqui na variância volta a ser normal no desvio padrão, ok? Então, ó, vamos ver aqui um exemplo de aplicação. A gente está utilizando aquele mesmo problema que vimos no vídeo sobre as medidas de centralidade. Tudo bem? Então, vejam só.
Numa tarde, 10 clientes interessados em obter um cartão de crédito oferecido por uma rede de supermercados informaram ao atendente seus salários. Então, aqui é a quantidade de salários mínimos. Calcular as medidas de dispersão. Eu não vou calcular novamente a média, então eu recomendo que vocês vejam, recomendo outra vez, que vocês vejam o vídeo anterior, tá? Que ele vai tratar um pouquinho sobre as medidas de centralidade. Fazendo o cálculo dessa média, eu já encontro esse valor aqui, 4,6. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui é o quê? Eu vou calcular primeiro o desvio médio. Então, eu quero as medidas de dispersão. Então, vamos calcular os desvios médios, né? Olha, eu tenho dois números uns, tá? Então, eu posso multiplicar por 2 o módulo da diferença entre 1 e 4,6, tá? Mais 2 menos 4,6, mais 3 menos 4,6, mais 4 menos 4,6, aqui em módulo, tá? Mais 2 vezes 5 menos 4,6, mais 6 menos 4,6, mais 9 menos 4,6, mais 10 menos 4,6. Então, eu venho aqui, ó, e vou dividir tudo isso por 10, que é a quantidade de dados que eu tenho aqui, ok? Então, eu vou fazer toda essa soma de cima e dividir por 10. O meu desvio médio vai ser... Então, ó, fazendo 1 menos 4,6, isso vai dar menos 3,6. Então, quando eu multiplicar por 2, vai ficar menos 7,2, só que está em módulo, tá? Então, vai ficar positivo, 7,2. Mais 2 menos 4,6, 2 menos 4,6 vai dar 2,6. Está em módulo, dá menos 2,6, mas está em módulo, fica positivo. Mais 2,6. Mais 3 menos 4,6 dá 1,6. Positivo sempre por causa que está em módulo, tá? 4 menos 4,6 dá 0,6. Mais 5 menos 4,6, isso vai dar 0,4. Quando eu multiplico por 2, 0,8. Mais 6 menos 4,6 dá 1,4. Mais 9 menos 4,6, isso vai dar 4,4. Mais 10 menos 4,6 vai dar 5,4. Vou pegar essa soma todinha aqui e dividir por 10. Então, meu desvio médio vai dar quanto? Vai dar 7,2 mais 2,6 mais 1,6 mais 0,6 mais 0,8 mais 1,4 mais 4,4 mais 5,4. E quando eu dividir, isso aqui vai dar 24. E quando eu divido por 10, dá 2,4. Então, ó, desvio médio 2,4. Encontrei o desvio médio. Agora, o que é que a gente vai fazer? A variância, a gente tinha visto que é só os quadrados dos desvios, então vocês iam elevar isso aqui ao quadrado, todos esses desvios ao quadrado, e depois fazer a soma e dividir novamente, tá? Só que eu não vou calcular por questões de tempo do vídeo aqui, tudo bem? Então fica como uma tarefinha para vocês fazerem, tá certo? Vamos dar uma olhada nas questões, tá bom? Por quê? Eu quis chamar a atenção de vocês para essas questões aqui de interpretação, porque o Enem cobra
e até vestibular da UPE mesmo cobrou, já chegou a cobrar, como vocês vão ver, as interpretações dessas medidas, tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer essa aqui, ok? Vejam só. O Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais, ou seja, 0,02. O Instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e irá usar a que tiver o menor erro que o pedido, o erro menor que o pedido. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Então tá aqui na tabela. E o erro tá aqui, ó. O erro está expresso nessa expressãozinha aqui, em que alfa é um parâmetro e n é o número de pessoas entrevistadas. Então, qual pesquisa deverá ser utilizada? Vejam que para cada pesquisa eu teria um cálculo distinto, tudo bem? Vejam que eu tenho aqui a pesquisa 1, tenho pesquisa 2, pesquisa 3, pesquisa 4, pesquisa 5. Tenho o valor tenho o valor do desvio, tá certo? E tenho a raiz de n já. Ele já veio pronta. Então, o erro, para a pesquisa 1, o módulo desse erro seria menor que 1,96 vezes o desvio é 0,5 sobre 42, né? Que é a raiz de n. Para a pesquisa 2, nós teríamos que o módulo do erro seria menor que 1,96 vezes 0,4 sobre 28. Para a pesquisa 3, nós teríamos que o módulo do erro seria menor que 1,96 vezes 0,3 sobre 24. Para a pesquisa 4, nós teríamos que o módulo do erro seria menor que 1,96 vezes o 0,2 sobre 21. E para a pesquisa 5, teríamos que o módulo do erro teria que ser menor que 1,96 vezes 0,1 sobre 8. Então, todos esses cálculos seriam feitos, tá? Eu vou ocultar os cálculos das divisões, tá bom? Vocês sabem fazer isso aí. E a gente vai trabalhar, ó. 1,96 vezes 0,5 vai dar 2,94. Quando eu divido por 42, isso dá aqui 0,07. Aí vou manter o cálculo. 1,96 vezes 0,4 dividido por 28. Isso dá aqui para a gente 0,028. A próxima, 1,96 vezes 0,3 dividido por 24. Isso dá 0,0245. Aqui, 1,96 vezes 0,2 dividido por 21. Isso dá 0,0187. E esse aqui, 1,96 vezes 0,1 dividido por 8, isso vai dar, dividido pelo 8, isso dá 0,0156. Então, olhando para cá, o menor erro que o pedido. Nós vamos ter o menor erro que o pedido. O menor erro que a gente encontrou foi na pesquisa número 5, 0,0156, é menor que os 2 pontos percentuais, tá? Se a gente multiplicasse isso por 100, daria 1,56%, aqui daria 1,87%, então a lógica é pegar o menor erro. Então, o que a gente vai utilizar é justamente essa pesquisa 5. Tudo bem? Essa seria a nossa resposta. Apenas, gente, colocando os dados da tabela na fórmula do erro amostral. Ok? A próxima.
O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Então eles realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre... Então, gente, vê só que aqui você tem que ter um conhecimentozinho a respeito das medidas separatrizes, porque eu tenho valores de média, mediana e desvio padrão. Qual é a medida que a gente vai precisar olhar? Eu estou falando de regularidade. Regularidade, quem vai mexer com regularidade é o desvio padrão. Então, a ideia é que quanto maior o desvio padrão, menos regular. Quanto menor o desvio padrão, mais regular está, porque isso indica os graus de afastamento das medidas. Então, olhando para cá, vocês vejam que o atleta mais regular, aquele que teve o menor desvio padrão, foi o atleta 3, que vai enfrentar quem teve o maior desvio. 8,49 foi o atleta menos regular, o atleta 2. Então a luta vai acontecer entre os atletas 2 e 3, letra C. Tudo bem? Veja que nem cálculo teve, foi só interpretação. Novamente está aqui, Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão apresentados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Então tá aqui, as equipes. Então quem foi a equipe campeã? É a equipe que tenha mais regularidade. Qual é a que tem o menor desvio, que é mais regular? Está exatamente aqui, Equipe 3. Então, a equipe 3 foi campeã. Vejam que era só olhar e interpretar a medida do desvio padrão. Tudo bem? Novamente, nós temos aqui, um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções em uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30.000 metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. Então, a variância das produções dos talhões expressas em sacas por hectare ao quadrado é... Então, a primeira providência que a gente toma aqui é tentar enxergar o desvio. Essa é a primeira missão. Então, ele foi de 90 kg por talhão. Mas os talhões têm sempre essa mesma área aqui, de 30.000 metros quadrados. Certo? Então, 90 kg por talhão. Ok? Então, o que é que a gente faz aqui? Eu tenho essa medida, 90 kg por talhão. Eu vou tentar fazer ela. Vou dividir por 3, tá? E vocês vão ver o porquê eu fiz isso aqui. 10.000. Porque, veja, que são 90 kg por talhão. Mas, por hectare. Essa foi a minha intenção. Achar aqui o desvio padrão por hectare, que é de 10.000 metros quadrados. Então, quando eu divido 30.000 metros quadrados, eu vou achar 10.000 metros quadrados. Ok? Então, no nosso caso aqui, ele é uma dispersão de 1
tá? De 30 por 10 mil metros quadrados. Tudo bem? Ok até aqui, não é? Então, ó, quando a gente faz esse cálculo aqui, pensando que o hectare, que cada hectare é formatado dessa forma aqui, 10 mil metros, então eu vou ter um 30, tá? Um 3, posso simplificar aqui por 10. Então a gente teria um 0,5 como esse desvio. Tudo bem? Porque as produções das sacas são 60 quilos por hectare. Então, se eu tenho aqui o hectare, essa produção de saca é por hectare, então aqui eu teria, ó, só para explicar a vocês de onde vem esse 0,5, seriam 30 do desvio, e a cada hectare desse eu tenho 60 quilos de produção. Então, ó, 3 por 6, 0,5, ok? Então eu achei o desvio, ok? De 0,5. Esse desvio é por saca, tá certo? Então agora, pensando que eu tenho que ter saca por hectare, então se o desvio é de 0,5, então, para que eu ache a variância, é apenas 0,5 elevado ao quadrado. Ok? Porque a gente viu que o desvio é a raiz quadrada da variância. Então, se eu tenho o desvio e quero a variância, basta que eu eleve ao quadrado. Tudo bem? Então, sabendo disso, 0,5 ao quadrado vai dar para a gente 0,25. Então, nós marcaríamos aqui a letra E, seria a variância das produções dos talhões em saca por hectare ao quadrado, seria 0,25. E por último, para a gente fechar aqui, é dito, tá aqui, né, num campeonato de surf realizado na praia de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco, 5 competidores disputam o primeiro lugar em uma bateria de 3 provas. Em caso de empate na média, o desempenho é a classificação do primeiro colocado, serão feitas, né, em favor da pontuação mais regular. Então, o que a gente fica de lição aqui é que vamos fazer primeiro a média e depois a variância, o desvio, ok? Então, ó, fazendo uma conta rápida aqui, ó, vamos pensar em João. 6 mais 6, pra gente dá quanto? 6 mais 6 dá 12, com 3, 15. 15 por 3 dá 5. Ó, 3 mais 9 mais 3 também dá 15. 7 mais 4 mais 4 também dá 15. 5 mais 4 mais 6 também dá 15. 5 mais 7 mais 3 também dá 15. Então, as médias são iguais. Todas as médias são iguais. Então, o que vai sobrar para mim é olhar o desvio. Quem foi mais regular? Não é? Quem foi mais regular é quem tiver o menor desvio. Quem teve o menor desvio foi Arthur. Então, Arthur é o vencedor desse campeonato. Por quê? Porque as médias são iguais. Vocês podem calcular para cada competidor, todas vão dar 5. E o critério de desempate foi justamente o desvio padrão, aquele mais regular. Quem tem o menor desvio. Quem teve o menor desvio foi Arthur. Então é isso, gente. A aula foi essa. Aqui estão as referências bibliográficas, tá? Vocês podem olhar o livro aberto de matemática e o vídeo de noções de estatística. Eu vou deixar os links na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se vê por aí em mais um vídeo. Até logo!